queridos, eu sou o Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus, é mais um vídeo, né? Primeiro dia do ano de 2020, e o Senhor nos concede mais um vídeo. Mas antes, propriamente do vídeo, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que faça a sua inscrição em nosso canal, tá? Assista nosso vídeo. Gostando, dê o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber os nossos vídeos periodicamente, às segundas, quartas e sextas-feiras. E também, se for possível, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que possamos levar esta palavra do Senhor até os confins da terra. Queridos, é um ano que se inicia, né? É o primeiro vídeo do ano de 2020. Nós queremos enfatizar bem a palavra de hoje. Ela encontra-se baseada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. E a ênfase está justamente no versículo de número 6. O verso de número 6, ele nos diz o seguinte: eles esperavam que Paulo viesse a inchar-se e a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. É uma palavra interessante, queridos, porque, primeiro, Paulo estava mudando de vida, de ambiente, né? Paulo estava saindo do seu ambiente favorável, da sua cidade, da sua terra, do local onde ele vivia, estava indo preso para Roma, em um navio. Tinha cerca de 275, não me falha a memória, pessoas com ele. E eles estavam naquele navio e em determinado momento o navio veio a pique, naufragaram. E naquela situação de nada para cá, nada para lá para salvar a vida, eles deram em uma ilha, a ilha de Malta. Essa passagem está registrada no capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. E chegando à ilha, os habitantes, né, os locais, as pessoas que moravam na ilha, até os receberam bem. Estava chovendo, fazia muito frio, fizeram uma fogueira, acenderam para que eles pudessem se aquecer, se esconder da chuva e se aquecer do frio. Só que Paulo resolveu também ajudar, né, na coleta de lenhas, e ele catando uns gravetos por ali, o que aconteceu? Uma serpente venenosa pega a mão de Paulo. E ele levanta a mão e ela fica pendurada na mão dele. O que ele faz? Ele sacode a mão e a serpente se solta e cai no fogo. Acontece, queridos, que todo mundo tem aversão à serpente, né? Talvez seja por isso que Satanás usou uma serpente para dialogar com a mulher. Porque a serpente não tinha essa aparência que ela tem hoje. A Bíblia nos leva a entender que a serpente, no passado, antes do pecado, ela caminhava sobre as suas patas. Ainda que talvez fossem patas pequenas ou grandes, não importa. Mas a serpente, ela caminhava sobre as suas pernas. E depois dela ser usada por Satanás, foi, né, determinado por Deus que ela, a partir daquele momento, ela passaria a rastejar sobre o seu próprio ventre. Então, a partir daquele momento, a serpente passou a rastejar como rasteja hoje. Mas, nada a ver o que eu estou falando, apenas para poder ilustrar um pouquinho. O que aconteceu é o seguinte, irmãos, aquela ilha, aquele povo, né, como todos do passado, cada um fazia um culto a um deus. E os habitantes da ilha de Malta, eles cultuavam a uma deusa de nome Dike. E era considerada a deusa da justiça. E eles olharam Paulo e pré-julgaram Paulo naquela situação de que ele foi picado, com a mesma ótica da deusa que eles cultuavam.
E eles chegaram a dizer no verso de número 6 o seguinte, que deve ser algum tipo de ladrão, malfeitor. Por quê? Porque de repente ele é salvo das águas, de morrer afogado, e é picado por uma víbora muito venenosa e viesse a morrer por causa do veneno da cobra. Quer dizer, ele deveria ser um assassino, segundo a própria palavra deles no verso 4, porque tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Então, eles fizeram um pré-julgamento de Paulo baseado na justiça da deusa que eles serviam, que eles cultuavam, a deusa Dique. O que o pastor Heraldo está querendo dizer para nós hoje? Ao começar esse novo ano, nós temos planos em nossas vidas, temos anseios, temos desejos, né? Temos vontades. E muitas vezes nós julgamos as coisas com a ótica do Deus que nós servimos. Se o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, é um Deus de paz, é um Deus de longanimidade, é um Deus que faz a questão de fazer o bem para os seus seguidores, nós só vamos ter olhos bons para as situações. Quantas oportunidades nós perdemos nesse ano que se findou, talvez por não olharmos para as coisas numa ótica correta. Ou olhávamos com muita soberba, ou olhávamos com muito desdém, com ódio, talvez achando-nos melhor do que as outras pessoas. A nossa situação não é definida pelo momento que nós passamos, mas a nossa situação é definida pelo final da história que nós estamos vivendo. Tá bom? Veja bem, eles esperavam que Paulo começasse logo a inchar, talvez a soltar algum tipo de líquido pela boca, pelos poros, devido à potência do veneno daquela serpente. E, no entanto, a história de Paulo só foi definida quando eles se esperaram muito tempo e viram que Paulo não teve reação nenhuma. Prestemos atenção nessa passagem. Olha só, qualquer furo, qualquer machucadinho que você tem na sua pele, até para tirar um sangue, para medir o teor de açúcar de um sangue ou para fazer um exame, a gente às vezes até ignora, mas sempre dói alguma coisa. Sempre dói. Agora imagine você ser perfurado por 2 ou 4 presas de uma serpente e ela inocular em você um veneno mortal. Presta bem atenção nessa situação. Você imagine a dor que Paulo sentiu. O pastor Heraldo está querendo dizer o seguinte, que em todas as situações que nós passamos na vida, pode reparar, repense a sua vida do dia de ontem para trás, quantas situações se apresentaram para você, para nós, e nós simplesmente fomos livrados, fomos guardados por Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vê a situação de Paulo. Paulo não é melhor do que ninguém. Nunca foi, nunca será. O Senhor não faz acepção de pessoas. Se nós fôssemos julgar Paulo pelos seus antecedentes criminais, pela sua ficha corretiva de polícia, por exemplo, no dia de hoje, nós íamos ver que Paulo merecia, de repente, até morrer com a mordida da serpente, com a picada. Porque o histórico de Paulo era um histórico meio que de violência, embora ele estivesse no passado feito a obra do Deus da palavra, dentro da lei. Mas Paulo teve um encontro com Deus. E eu quero falar para você também. O ano de 2020 está começando hoje. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Talvez você só assista esse vídeo em 2021. Mas eu quero falar para você que está nos assistindo neste momento, não importa
a época. Tenha um encontro com Jesus de fato e de verdade. Que você vai ver que, vão aparecer gigantes enormes, vão aparecer serpentes por demais venenosas, vão aparecer tentações terríveis, você vai estar fragilizado. Lembra-se de Jesus? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e Jesus se fragilizou por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E as tentações que Satanás jogou sobre ele, foram tentações convincentes. Transformar pedra em pão quando se está 40 dias sem comer. E Jesus tinha poder para isso. Mas Jesus resistiu. Por quê? Se você for ver aí no contexto da palavra, você vai ver que alguns dias atrás, Jesus, embora fosse Deus, Jesus teve um contato e um encontro direto com Deus no momento do seu batismo. Então logo ele recebeu o batismo e a visita do Espírito Santo na forma de pomba, na mesma hora ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Então, querido, presta bem atenção. O povo de Malta cultuava aquela deusa Dike, deusa da justiça. Por isso, eles olharam para Paulo com a mesma ótica da deusa que servia. As nossas reações devem ser de acordo com o Deus que nós servimos. Que este ano de 2020 seja um ano abençoado para você. Que você possa mostrar ao mundo o tamanho do nosso Deus, o tamanho do seu Deus. Pois ainda que os gigantes sejam enormes, ainda que as serpentes sejam venenosas, ou qualquer outro problema que nos afronte, olha, estejamos prontos para reagir de acordo com o Deus que nós servimos. Assim como Paulo, que ao perceber a serpente, simplesmente sacudiu a mão e jogou-a sobre o fogo e ela se queimou, que você também possa julgar os seus gigantes, os seus problemas, as serpentes que te cercam, que às vezes até te picam, porque o Senhor não livrou Paulo da picada da serpente. O Senhor não deixou que o veneno da serpente o matasse. Presta bem atenção, você talvez venha a ser picado várias vezes neste ano por qualquer tipo de serpente, mas eu quero dizer para você, o Deus da palavra tem poder para te livrar do veneno da serpente. Eu creio nessa palavra, você pode crer?